vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar início a uma nova série em que vamos falar sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nessa nova série que a gente vai começar hoje, nós vamos falar sobre alguns movimentos culturais, artísticos, intelectuais da Alemanha antes da chegada de Hitler ao poder, antes do nazismo se tornar a ideologia oficial do Estado. E movimentos culturais, artísticos e intelectuais que foram muito influentes para o mundo a seguir e tiveram muito impacto no século XX. O primeiro desses movimentos que a gente vai falar é o da Bauhaus. A Bauhaus foi uma escola de design que foi criada na Alemanha em 1919 e era um derivado era uma mudança em uma escola de artes que já existia anteriormente. A Bauhaus, ela tem um impacto extremamente significativo em todo o design e toda a arquitetura do século XX, criando um novo modelo para produtos, para construções, para casas, que veio a dar uma nova definição para o que são os produtos, para todo o design de um modo geral. Para a gente entender o impacto da Bauhaus, a gente tem que pensar em todo o processo de industrialização que a gente teve na Europa no século XIX. Com o processo de industrialização, a gente teve a introdução de máquinas a vapores, depois de máquinas a combustão, a eletricidade, e a gente começou a ter um processo de produção em massa cada vez mais intensificado. E com a produção em massa, produtos sendo feitos cada vez em maior quantidade, em uma quantidade de tempo menor, começou a ser questionado sobre qual seria o melhor formato para os produtos, qual seria a nova cara desses produtos. Com o ápice dessa sociedade industrial, começou a tomar uma maneira de se pensar dentro da população, que é o modelo do utilitarismo. O utilitarismo é uma forma de pensar em que as coisas são medidas pelo seu valor de uso, são medidas pelo quanto são úteis. E essa forma de se pensar acabou atingindo essa questão dos produtos. Qual deve ser o formato de um determinado produto? Qual deve ser o formato de uma casa? Qual deve ser o formato de um móvel? E a Bauhaus, ela se propôs a dar uma resposta a isso. A Bauhaus, ela estabeleceu um modelo de design que é muito caracterizado pela simplicidade e pela função, sobrepondo ao formato do objeto. A Bauhaus, ela não teve, não se pode dizer que ela assim, foi canônica ou que ela quis de fato estabelecer, porque os próprios pensadores dela diziam que a proposta da Bauhaus é justamente de ser a constante mudança, ser o constante pensamento crítico. Então seria um tanto quanto avesso a uma determinada normativa. Mas quando a gente analisa de maneira pormenorizada o impacto da Bauhaus, o que a gente tem é justamente esses fatores: a simplicidade e a função. E justamente por isso ela acabou gerando um modelo de design que é muito caracterizado pelo formalismo. Ele se caracteriza muito pelo uso de materiais mais baratos, de fazer objetos de forma mais simples, o predomínio da linha reta em cima de determinadas outras construções geométricas, isso tudo visando o que é o que seria o design para essa nova sociedade industrial, para essa sociedade de consumo em massa. Para a gente entender um pouco melhor esse impacto da Bauhaus, a gente pode fazer um exercício de pensar objetos no tempo. Imagina um banqueiro do século XVIII e um banqueiro nos tempos atuais.
O banqueiro do século XVIII provavelmente estaria sentado numa cadeira feita de alguma madeira nobre, talvez carvalho ou mogno. Provavelmente essa cadeira dele seria entalhada, seria cheia de detalhes, teria algumas ondulações, alguns formatos que não são necessariamente linhas retas. Se eu pensar agora no banqueiro no tempo atual, provavelmente ele vai estar sentado numa cadeira, essas cadeiras de escritório, uma cadeira que provavelmente é confortável, tem cursos para o braço, tem rodinhas, se inclina, ou seja, ela é basicamente funcional. Se a gente pegar uma cadeira de escritório, ela tem linhas retas, ela vai ter curvas, porque as curvas são necessárias para ser o mais cômodo para quem usa, ou seja, tudo está em torno da função, do conforto que ela oferece. Essa é a maior herança que a Bauhaus deixou. Ela implantou uma ideia de simplicidade, uma ideia de uma visão moderna de design em que as linhas retas prevalecem, que cores simples prevalecem, e isso a gente tem em todos os nossos objetos de hoje em dia. As nossas televisões, os telefones celulares, os automóveis, tudo isso, toda a forma como o design desses produtos é criada, tem sua origem na Bauhaus, que são origens assim funcionais. Se a gente pegar um automóvel de hoje em dia, não dá para a gente dizer que ele seja equivalente em questão de design, por exemplo, a como uma mesa era pensada no século XVII, como uma armadura era pensada no século XV, em que você tinha uma série de detalhes, em que tudo era muito entalhado, muito cheio de valores significativos. A Bauhaus ela foi contra essa corrente, ela pensa em funcionalidade. O design tem que ser funcional. E a partir dela, todo o design, toda a arquitetura ganhou um novo formato, um formato moderno que veio a definir toda a relação de design, toda a produção, toda a criação de produtos e também toda a arquitetura. A Bauhaus ela foi fechada em 1933, os nazistas eram plenamente contra aquilo que eles pregavam, achavam que aquilo era um sentimento anti-germânico. Havia muitos russos também que participavam da Bauhaus, e russo na época era sinônimo de comunista, então acabou que a Bauhaus foi fechada em 1933. Foram 14 anos de atuação, 14 anos em que muitos pensadores e muitos artistas foram formados, e do seu fechamento a influência se espalhou ao longo do mundo, porque muitos dos professores e os alunos acabaram indo para outros países, como por exemplo para os Estados Unidos, onde as suas ideias foram se espalhando, foram alterando essa realidade e se tornando a corrente prevalecente, e que até os dias de hoje segue aí definindo todo o design. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.